dia, alunos! Hoje nós vamos falar sobre nanoconto. Nanoconto é um gênero da literatura. Você já ouviu falar sobre um nanoconto? Não? Nanoconto ele pode ser chamado também de miniconto ou microconto. Isso é um texto que tem elementos narrativos, assim como um conto tradicional. Mas você já ouviu também a frase menos é demais? No mundo da moda, essa frase é muito dita, porque com menos você pode fazer muito mais. Assim acontece com o nanoconto. Com poucas palavras você consegue formar uma excelente narrativa ou um ótimo texto reflexivo. Então, nanoconto, também chamado de miniconto ou microconto. Veja esse exemplo. Queria falar com ela. A timidez impedia. O ônibus freou. Ela caiu em seus braços, em seu colo. Sorrisos encabulados. Percebam que ele é um texto que faz com que você imagine uma cena por detrás de tão poucas palavras, não é mesmo? Agora, o miniconto ou o nanoconto, ele, como eu havia dito, ele vem do conto tradicional, certo? Ele surge com características muito semelhantes. No entanto, ele é muito breve. A sua brevidade, no entanto, traz o fulgor de um texto narrativo. Veja só, o conto narra, mas o nanoconto sugere essa história. O conto apresenta todos os elementos da narrativa, mas o nanoconto tem a ênfase que recai no enredo. O conto conta a história com início, meio e fim, mas o miniconto, o leitor é quem preenche as lacunas desta narrativa. No conto nós temos uma síntese em forma de parágrafos, mas no nanoconto nós temos uma brevidade com poucos caracteres, por volta de 140 caracteres escritos. Sim, você deve estar lembrando agora do Twitter. O Twitter ele traz sim muitos microcontos ali. E o conto ele tem sentidos controlados pelo escritor, no entanto, o nanoconto ele tem a colaboração do leitor para significar e ressignificar estas palavras. Muito bem, características do nanoconto: agilidade de leitura, informação, circula nas redes sociais, geralmente é narrativo, observa, geralmente, porque ele pode ter um caráter dissertativo e reflexivo, ou não tão convencional como uma narrativa aí dos nossos célebres escritores. Ele tem um léxico selecionado, ou seja, um vocabulário específico ou mais assertivo. Tem facilidade de interpretação e frases carregadas de sentido. Mas, explicando um pouquinho mais, por ser uma narrativa breve e concisa, ele contém um só conflito, uma única só ação, tem uma unidade de tempo, tem números restritos de personagens. E o nanoconto, ele é sim uma modalidade da literatura criada especificamente para microblog, como o caso do Twitter, que tem o seu tamanho limitado em 140 caracteres. O seu criador é o jornalista Luca Maribondo, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele é um neologismo, criado a partir da junção de grego nanos, que significa excessiva, pequenez, e com o vocábulo do conto, que é narração falada ou escrita, certo? E ainda podemos pensar que a função dele é narrar fragmentos ou cenas da vida. A estratégia é contar uma história com um número reduzido de caracteres, mas isso é anterior à internet, nós sempre nos propusemos, às vezes, a falar pouco, não é mesmo? Mas esse foi o ambiente que ele encontrou, então, para a melhor forma de expandir essa produção e diversificar suas possibilidades. Há, por exemplo, nanocontos compostos, com imagens e texto escrito, como na página 38 da sua apostila, que há ali a junção de uma imagem com o texto. No Twitter, então, em que só há a possibilidade de usar palavras, o que os escritores vão se valer nesse momento? Não usando a imagem, é o uso das figuras de linguagem e da intertextualidade. Novos estudos foram sendo feitos a respeito do nanoconto e Bakhtin, em 2011, no seu livro Estética sobre a criação verbal, observou que um nanoconto nem sempre é uma narrativa convencional. O que se percebe é que os nanocontos, eles assumem novas formas de enunciado, pois eles carregam temas e estilos e variações de sua composição de inúmeros trejeitos aí,
para que a leitura e para que a comunicação sempre se dê nesses suportes aí de redes sociais. Então, 3 elementos que foram estudados aí: conteúdo temático, estilo e construção composicional. Veja o conteúdo temático, é o assunto abordado. Nós não podemos considerar apenas o enunciado como palavras soltas ao léu, né? Mas eles são sim carregados de muito significado. O estilo é quando o interlocutor ele começa a adequar esses enunciados a determinados conceitos e a finalidade que ele quer obter, não é mesmo? E a construção composicional é o material verbal ou visual que vai ser inserido e organizado neste enunciado. Vamos ver então aí um vídeo onde conta que o mini-conto é um... Confissão. Fui me confessar ao mar. O que ele disse? Nada. Este é um mini-conto de Lígia Fagundes Telles, uma das escritoras brasileiras mais importantes. Lígia é autora de vários romances e de quase 20 livros de contos. Mas aqui usou o mínimo de palavras para contar uma história. Confissão está no livro Os 100 Menores Contos Brasileiros do Século, ao lado de textos de autores que aceitaram o mesmo desafio: criar um conto com até 50 letras. A proposta partiu do escritor Marcelino Freire. Sempre gostei de coisas curtinhas, né? Os haikais do Paulo Leminski, não é? Os mini-contos do Julio Cortázar. Aí me encantava profundamente. Até o momento em que eu me deparei com um microconto do escritor da Guatemala chamado Augusto Monterroso. Um microconto mais famoso do mundo, né? Traduzido para assim, todas as línguas que você possa imaginar. Diz: quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. Quando acordou, o dinossauro ainda estava lá, vale muito mais pelo que não está escrito. Que dinossauro é este? Quem acordou? Quando acordou? Se estabelece, não é? Aí uma sombra, se estabelece um jogo com o leitor. O leitor vai ter que aí ir para esse conto e tentar adivinhar que dinossauro é esse. As narrativas curtas não são novidade na ficção. Grandes escritores da literatura mundial já experimentaram criar personagens e acontecimentos com poucas palavras. A concisão é própria do ofício do escritor. Dizer mais e menos. Não importa se ele esteja escrevendo um microconto ou um romance de 1000 páginas. Aí, nesse sentido, se você pegar a Bíblia, por exemplo, a Bíblia tem versículos. Já está se falando, não são versos, são versículos. Você pode pegar qualquer versículo da Bíblia, você coloca no Twitter, você coloca numa mensagem de celular. Machado de Assis. Machado de Assis era ultramoderno. Se a gente for observar os romances dele, ele escrevia romances em microcapítulos. Tem capítulo que ele não escreve nada, ele coloca pontos. Olha o Ernest Hemingway, escritor norte-americano, era um autor adepto da concisão, não é? Da palavra dizer mais e menos. E aí ele escreveu um microconto também muito famoso. Vendem-se sapatos de bebê nunca usados. A força do miniconto está na imagem que ela proporciona. E aí o leitor, conforme o repertório que ele dá uma continuidade para aquela história. Então tem a imaginação desse leitor, acompanha muito, escreve muito junto com o leitor. Mais do que, por exemplo, num romance, em que toda a estrada está dada. Uma boa imagem para pensar no miniconto é, por exemplo, uma fotografia de um garoto pulando uma poça d'água. E o momento em que ele capta desse movimento é o ponto mais alto dele, que é o menino exatamente em cima da poça. Ele já não está mais no ponto de partida, ele também não chegou no final do seu trajeto, ele está em suspensão. Eu acho que o miniconto, essa é a imagem que eu tenho do miniconto. Andréa Del Fuego estreou na literatura com livros de contos. Em 2011, publicou seu primeiro romance, Os Malaquias, que recebeu o importante prêmio José Saramago. Para a autora, que também escreveu vários minicontos,
A experiência com narrativas curtas foi fundamental. A prática do miniconto mudou a minha forma de escrever. Por conta de um blog, eu procurei uma escrita mais ágil e mais fluida para me comunicar com o leitor. E esse exercício diário de tentar escrever coisas com menos palavras acabou migrando para os romances. Com mais clareza eu conseguia cortar as palavras, cortar frases inteiras e até jogar tudo fora. Vá, quem me abandona floresce. Para mostrar na prática como se constroem narrativas curtas, vamos acompanhar o trabalho de Marcelino Freire em São Paulo. É dia de oficina literária e vários alunos o esperam. Eu sempre acredito que cada um pode escrever um microconto sim. Então o desafio é vocês escreverem um conto com 6 palavras, nem mais nem menos, sem contar o título. Lucimar Mutarelli, diga você. Hoje não tem banho de sol. Partir é um parto normal. Cavei um buraco, pulei, nunca saí. No arroz, seu nome gravado choveu sobre mim. Não consegui fazer de 6. Fez com 3 melhor ainda, cortou Fiz mais com ainda. 3. Como é? Posto, logo existo. Uma coisa muito legal é você fazer microconto e passar via SMS para uma outra pessoa. Isso é uma dinâmica muito interessante para, inclusive, trazer essas novas tecnologias para dentro da sala de aula, né? Eu acho isso fantástico. Acho que o miniconto é a roupa apropriada para as novas mídias. A fluidez e o compartilhamento imediato das coisas que se fala, que se produz. E ele vai nessa linha, ele é uma forma de comunicação muito rápida. Muito bem, perceberam aí? Ele é uma forma de comunicação muito rápida. Então, a gente percebe que ele é geralmente narrativo? Geralmente até pode ser. Mas é importante a gente perceber que ele possui elementos narrativos, mas ele poderá ser um discurso mais reflexivo, mais dissertativo, ou até mesmo uma narrativa em que não apareçam todos os elementos da narração. Um ditado popular diz que quanto menor o frasco, melhor o perfume e pior o veneno. O microconto mostra que o ditado tem razão. O miniconto é exatamente um conto pequenininho. Ele tem que ter toda a beleza de um conto. Eu publico um livro para me livrar dele. Então a obrigação nossa de todo autor é cortar. Um autor que trabalha com os livros ilustrados é o Odilon Moraes. E um de seus livros de destaque é A Princesinha Medrosa. É um livro que convida o leitor ao toque. Eu acho que todo mini-contista tem a frustração de querer ser um Tolstói, um Dostoiévski. Ele nunca vai se realizar. Eu me incomodava com isso. Eu queria ser Proust. Eu queria ter aqueles volumes que param em pé, né? Muito bem. Então, nós vamos ver aí que o miniconto, então, ou nanoconto, ou microconto, ele é sim um texto com poucas palavras, mas que tem por objetivo trazer uma significação muito grande para o leitor. Veja aí mais um microconto. Beijou sapos, mordeu maçãs, espetou o dedo, contudo a realidade insistia em sufocar os seus sonhos. Esse é um texto de Edson Rossato, mais um dos grandes escritores de microcontos. Quando você for agora fazer sua atividade na sua apostila, é importante que você tenha alguns critérios em mente. Será que o conto, ou microconto, na verdade, que você vai escrever vai atender ao limite de caracteres? Será que apresenta uma linguagem direta e concisa? Será que ele apresenta um ou mais personagens? Será que ele se centra em um único fato? É possível identificar o ocorrido? Conta uma história completa? Ele dispensa descrições? Ele situa a ação em tempo, espaço restritos ou definidos? Ele faz uma reflexão? Será que ele atende a todos esses critérios ou não?
É importante que você faça essa reflexão e você sempre lembre aí da sua escrita de que menos pode ser demais. Tenham todos uma ótima aula.